tudo bem? Aqui é Cristina e os meninos que me desculpem, mas o papo de hoje é de peitinhos. Isso se você for um menino de verdade, porque meninos de verdade falam de peitinhos. Você vai falar de peitinho comigo? Então assiste até o final do vídeo que eu tenho várias dicas para falar dos peitinhos. Então, apenas para esclarecer, a gente não vai falar propriamente dito dos peitinhos, a gente vai falar sobre amamentação. E eu quero passar algumas dicas cruciais e que fizeram muita diferença na minha vida sobre amamentação e coisas que nunca ninguém me falou. Dica número 1. Antes do bebê nascer, você precisa decidir que você vai amamentar. É muito importante nós e o parceiro estarmos decididos que vamos amamentar. Por que vamos amamentar? Porque quando a mãe amamenta, o papel do parceiro ele é extremamente importante. Ele tem que dar conforto, ele tem que trazer as almofadas para encaixar embaixo dos braços, ele tem que preparar a estrutura, ele tem que atender a porta, ele tem que trazer a água, ele tem que fazer todas as coisas que são necessárias para que a mãe possa ter a concentração e a tranquilidade necessária para amamentar. Então, é uma decisão que é tomada em conjunto. Se não tem o parceiro, é importante que você tenha alguém que vai... A pessoa que... Se não existe o parceiro, geralmente a gente sempre arruma alguém para nos dar um suporte nesses dias iniciais com o bebê. Se for uma mãe, uma sogra, uma avó, porque às vezes não tá com o parceiro, mas né? Mas é a avó da criança e quer ajudar e é uma pessoa bacana, então tá. Tem que ser alguém bacana, hein, gente? Essa é uma dica muito importante. Então tá, se for isso, você tem que informar a pessoa, eu quero amamentar. Mas se eu não conseguir, eu vou tomar a decisão de não amamentar. Essa informação é muito importante. Por quê? Porque às vezes a gente toma uma decisão de que vai amamentar e depois se sente pressionada porque tinha dito que queria amamentar e agora não consegue porque secou o leite, porque qualquer coisa e aí não amamenta e se sente pressionada por isso e se sente mais frustrada ainda porque falou que ia amamentar. Então para tudo, respira, até porque eu também já preciso respirar. E meu bem, você amamenta porque você quer, porque o bebê quer, porque você se sente bem, porque é o ideal para ele, é o mais saudável para ele, você tomou essa decisão de que você queria fazer isso. A gente não tem que fazer nada obrigado, tá? É muito importante que você esteja de bem consigo mesmo, porque é algo que não é tão fácil assim, como dizem. Número 2. Vá para um lugar tranquilo. Ai, mas essa todo mundo fala, Cristina. Que história é essa? É, meu bem, essa franja está me incomodando. Vamos jogar lá pra cá pra ver. Vá pra um lugar tranquilo. Por que tem que ir pra um lugar tranquilo? Porque às vezes assim, aconteceu comigo na amamentação da minha primeira filha, da Brenda, em que as pessoas vinham visitar, né? E a gente ainda não tinha adotado o padrão de que não recebemos ninguém. Então as pessoas vinham visitar e dava o horário da criança mamar. E as pessoas estavam ali esperando você tirar o peito de fora pra ver você amamentando, né? Já que você tá aí falando que tá amamentando. E era muito constrangedor. Pra amamentar, eu tinha que praticamente tirar a roupa inteira, porque eu não levava jeito nenhum, eu tive muita dificuldade no primeiro mês. O peito rachou, o bico estourou, virou do avesso, sangrou. Foi uma loucura. Primeiro mês, tá, gente? Depois foi uma belezinha, mamou até os 2 anos e meio, parou porque engravidei do outro, coisa linda. Mas o primeiro mês foi difícil. Então, assim, você estar num lugar tranquilo, em que não tem pessoas falando, ou olhando, ou te observando, para que você tenha a tranquilidade de, se quiser tirar a blusa, tirar o sutiã, fazer o que você bem entender, você faça. Por quê? Porque vai ser mais confortável para você. O bebê, quando sente o nosso corpo também, ele fica mais calminho, né? Porque aí a gente põe a barriguinha dele encostada com a nossa, eles já sentem um calorzinho. Se tem uma cólica, se tem um desconforto ali, já me resolve esse problema. Então, é uma dica super legal. Você ir para um lugar tranquilo, seu, íntimo, você e o bebê e tudo bem. Você e o bebê e o pai, se possível. Por quê? Porque a coisa de botar a almofada embaixo do braço é ele que faz, tá, gente? Só para registrar. Número 3. A dica número 3 é uma das que eu mais temo, que é a questão do leite empedrado. No primeiro mês, a gente tem uma produção muito grande de leite. Ah, vale ressaltar, não existe leite fraco nessa vida. Isso é uma frase padrão de pediatra, certo? Certo. Tem mulheres que produzem muito leite, tem mulheres que produzem pouco leite.
né? Algumas chegam a doar de tanto que produzem, mas principalmente tem a diferença sim, que algumas mulheres produzem um leite com mais gordura, outras com menos. E aí a diferença de meu bebê, ele não é tão gordinho, dela é tão gordinho. Gente, nada a ver, tá? O bebê dela é gordinho porque o leite dela tem mais gordura. A vitamina que o seu bebê precisa, você fornece. Então não abandona ele, não. Mesmo em caso de alguns pediatras sugerirem, né, orientarem o complemento porque o bebê não tá ganhando peso, porque não tá engordando, não tá crescendo, enfim, você deve continuar com a sua amamentação. Você não precisa parar porque o pediatra já deu uma mamadeira mesmo e agora, né, o meu leite não serve pra nada. A gente já vem entrar nessa loucura aqui dentro da cabeça, né? Já é um momento difícil ali, né? Então a gente já entra nessa preocupação. Gente, vou contar, arranquei o brinco aqui, ó. Mas é a emoção, esse assunto me emociona. Mas eu queria falar de leite empedrado. Por quê? Porque existe uma grande confusão em torno disso. Muitas pessoas falam, empedrou meu leite, agora o que eu faço? Aí vem a amiga lá e fala, vai no banho quente e massageia. Banho quente, gente, deixa eu explicar. O calor, ele ajuda a produzir mais leite. O frio, ele interrompe a produção de leite. Então, assim, por que ir no banho quente? Algumas mulheres dizem que ir no banho quente derrete, fato, derrete, tá? Mas ele produz mais. Então, se o empedramento estiver num ponto em que você consegue tocar, em que é possível tocar sem sentir dor, é melhor que você faça a massagem manual com a mão do que você ir para debaixo do chuveiro, porque vai produzir mais e corre o risco de empedrar mais. Se tiver um duto entupido, meu amor, vou te falar, dói, mas dói. Aí se infeccionar dói mais ainda, que não pode encostar. Então assim, vivido, tá? Fato, vivido, comprovado, sei do que estou falando. Então assim, gente, muita calma nessa hora. Quando que você vai ir pro calor? Quando você quer produzir, né? Você quer produzir? Vou dar a mamar agora pra ela dormir, pro bebê dormir a noite inteira. Vai pro banho quente, torra as mamicas no chuveiro quente e vai amamentar. Veste a roupinha, o peito vai produzir mais, vai intensificar mais a produção. Você faz aquela massageada que é para estimular a produção na hora da amamentação, principalmente na hora de dormir. Por quê? Porque aí eles vão tomar mais, porque você produziu mais, você estimulou mais e a tendência é que a criança durma mais e você descanse mais também. Ok? Tá desenquadrado esse negócio aqui, né? Vamos vir um pouquinho mais pra cá. E caso esteja muito empedrado ao ponto de não ser possível massagear com a mão, e não indico, caso esteja muito empedrado ao ponto de não ser possível massagear com a mão, gente, vou falar, é pra isso que a gente faz filho, pra ter um marido que vai dar aquela ajudada. Existe bombinha elétrica, bombinha manual, existe ordenha com a mão, mas não tem nada que supere um marido. Pau, marido. Se não serve para ordenhar um peito, para que serve, meu bem? Vou falar. Por quê? Porque os dutos, eles estão congestionados, eles estão empedrados, né? Então, cada um daqueles sacos de produção de leite, de armazenamento parcial de leite, eles estão cheios e o leite está duro. Eu costumo fazer uma comparação do leite nesse momento com chocolate. O chocolate você derrete, deixa ele parado num canto, põe, né, chocolate, ganache, põe até na geladeira se você quiser. E se depois você torna a mexer nele, depois de um tempo mexendo, ele derrete de volta. É a mesma coisa. Com o movimento, o calor e o atrito, ele derrete. Então, se tiver muito, muito dolorido e às vezes já começa a dar febre na região onde está empedrado, você consegue ver nitidamente quais são as regiões que estão empedradas, você começa a fazer massagem com a mão, só na superfície, sem apertar, sem pressionar, sem nada. Só massagem superficial, porque ele vai esquentando, 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 e daqui a pouco você vai começar a sentir um alívio. Por quê? No aquecer, ele começa a derreter, e aí ele começa a facilitar a saída.
Eu sempre prefiro começar do bico para fora. Eu sempre prefiro começar do bico do peito para fora. Se você se você derrete por fora e não derrete no bico, não tem como sair. Então sempre começa pelo bico a massagem para fora da auréola e assim por diante no seio inteiro até onde está empedrado, tá? Precisa liberar o acesso, senão não tem como esse leite sair. Gente, demora. Vai ficar dolorido por uns 3 dias depois desse procedimento? Vai ficar vermelho? Funciona. Se não for isso, é médico, anti-inflamatório, e teu bebê vai tomar também. E corre o risco de secar o leite. Então, gente, muita calma nessa hora. Essa coisa de, quero dormir uma noite inteira na primeira semana, vamos com calma, porque vai empedrar, tá? Se quer dormir uma noite inteira, o bebê dormiu, tá tudo certo, não tá perdendo peso, tá tudo dentro do equilíbrio normal, ok, põe o marido mamar. Tem que esvaziar isso daí, não dá pra ficar a noite inteira enchendo o peito desse jeito, não. Gente, praticamente todo sucesso relacionado à amamentação tá diretamente relacionado à pega. Cristina do céu, mas a galera fala que o bebê tem que abocanhar aquela auréola. A minha auréola parece um disco de vinil. Tem isso daí. Na maternidade a gente vê vários discos de vinil por aí. Às vezes a auréola da mulher é do tamanho da cabeça da criança. Aí a enfermeira fala, mãe, tem que abocanhar a auréola. Aí você fala, querida, me diz como. Gente, assim, às vezes não tem como, né? Mas o bebê, o mais importante é a boca e o queixo. Normalmente, o queixinho do bebê, a boquinha fica virada até aqui embaixo. Completamente virada. Se o lábio estiver para dentro, ele tá pegando errado. Tá? Se tiver boquinha fechadinha, tá pegando errado. Se tiver pegando só o biquinho, tá pegando errado. Ele tem que pegar todo o bico e o bico ficar no céu da boca. Compreende? Se o teu bico não estiver no céu da boca... Ah, mas eu tenho um bico comprido. Não, o seu bico então tem que estar quase para dentro do céu da boca da criança. Porque ele vai massagear a auréola. É nas primeiras glândulas ali de acesso e do duto que ele vai fazer a massagem para sugar o leite. Tá? Não é no bico. O bico não faz nada nessa vida. Ele é só um acesso final ali, tá? Então, ele tem que estar com a boquinha virada até o queixo. Normalmente, é mais importante, ao invés da gente estar preocupado se ele está pegando a auréola inteira, é olhar embaixo do queixo, se a boquinha tiver. Isso é muito estranho. Se a boquinha estiver virada até o queixo. Se ele tiver com a boquinha bem aberta, virada até o queixo, ok. Se você amamentou 3 vezes e doeu, a pega está errada. Daí em diante vai continuar doendo até você ajustar. O que acontece se você continuar com a pega errada? Ele emagrece, porque ele está fazendo um exercício. Tanto que eles soam, né? Que nem os porquinhos. Ele está fazendo um exercício. Nham, nham, nham. E eles emagrecem. O seu peito, de contrapartida, ele deforma. O meu peito ficou deformado da minha primeira filha. Então, ele era um peito normal, assim, ele ficou assim. Ele rachou, cortou e desembeiçou. Ele fica deformado. Depois volta pro lugar, depois de alguns anos, volta pro lugar, tá? Mas assim, e isso dói muito. A gente não quer sentir dor, porque já é um momento muito difícil emocionalmente, com o corpo, com a cabeça, sem dormir, cansada, exausta. Então já é um momento muito difícil, a gente não precisa passar por isso, né? Então, procura o máximo possível verificar se ele conseguiu abocanhar tudo. Não sei, Cristina, se ele tá abocanhando tudo ou não. Não é pra doer, nunca dói. Se estiver doendo, tá errado, tá? Consequências... Ele não vai se alimentar bem, você vai sofrer e é um desgaste desnecessário. E como não tá estimulando da maneira correta, corre o risco do seu leite secar ainda. Aí a gente fica frustrada porque não conseguiu amamentar, porque queria muito, era o sonho da minha vida e eu não consegui. Gente, acontece. Mas a pega interfere em todo esse processo, porque aí você fica estressada de tal maneira que o leite seca mesmo. Tá bom. O leite secou. E agora, José? E agora você? E agora? O leite secou. O que eu faço, Cristina? Água.
O leite não seca hoje e amanhã não tem mais nada. Se você apertar, pode até que saia uma gotinha ou não saia nada. E aí você vai tomar 5 litros de água, vai ir no médico e ele vai te receitar um remedinho que é para deixar a gente mais calminha e o efeito colateral do remédio é produzir leite. Olha que legal. Que diz que até homem, quando toma remédio, às vezes produz leite. Não, tô brincando, tô exagerando. Que diz que até gente que não é gestante, quando toma esse remédio, produz leite, tá? Então, é muito importante ter essa união, ter essas ações juntas. Primeiro, descansar, dormir, comer e tomar muita água. Toma cerveja preta, toma chá de quebra... Água, filha, água. Toma água que vai dar tudo certo. E tem que dormir. E tem que comer. Ai, mas eu quero... Tem que comer. Se não comer, não vai. E se ele estiver amamentando, ele vai tomar tudo isso daí. Tô te falando. E é lógico que eu vou falar sobre livre demanda, né, gente? No que a livre demanda interfere? Primeiro, na questão emocional da criança. Ela não fica desesperada. Ela tem a autoestima dela elevada. Um bebê tem autoestima? Tem, meu bem. Tem autoestima. Tá? Então, ela tem a autoestima dela elevada. Tem a imunidade dela garantida. Porque além da vitamina que a gente dá, se ela fica chorando, o bebê chorando, tem imunidade baixa. Abaixa a imunidade. A tristeza abaixa a imunidade da criança. É o sistema simpático dela lá, desesperado, trabalhando, gastando energia, gastando tudo que ela tem pra dizer que eu vou morrer, porque ninguém tá me dando comida. Então, para tudo, respira. Se você tem condições de dar, não importa se faz 1 hora, 2 horas, dê. Se tá chorando, dê. Sentiu dor, dê. Não tem o que fazer, dê também. Se tá tudo bem, dê. Não tá, dê também. Por quê? Porque pro bebê tem benefícios incontáveis. Vou botar aqui do lado alguns. E principalmente para você. Se o bebê ele tá saciado, ele chora menos. E aí quando tem uma coisinha que tá incomodando ele, ele dá uma reclamadinha. Ele não precisa chorar desesperado. Fica inconsolável depois, você tenta acertar o peito, ele não pega porque ele tá desesperado, ele vai morrer de fome. Não. Ele tá sossegado, ele sabe que se eu der uma choradinha, a mãe vem, então eu não preciso me escandalizar. Ai, mas aí ele vai ficar mimado, porque aí qualquer coisinha ele vai querer a mãe. Aham, vai. Aos 18 anos. Enquanto estiver amamentando, não. Gente, então muito obrigada por ter assistido, sou muito grata pela disposição e ajuda de vocês, todo o apoio que vocês estão dando nos desafios dos outros vídeos também, tá bom? Beijo da mamãe. E até o próximo vídeo.